Programa Escola do Legislativo. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos mais um programa Escola do Legislativo. Esse programa está sendo produzido pela TV Câmara e transmitido pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos recebendo aqui para conversar conosco, vocês devem ter percebido que nós estamos sem máscara, mas todas as medidas sanitárias e de cuidado foi tomado. Toda a nossa equipe que está na produção está tomando todos os devidos cuidados com as máscaras de proteção. Hoje estamos então recebendo o promotor de Justiça Criminal, coordenador do curso de Direito do IMEPAC Araguari, professor de Direito Civil e Eleitoral da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do Grupo de Estudos em Direito Eleitoral do IMEPAC e da UFO, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, doutor Marco Aurélio Nogueira. Para nós é uma honra recebê-lo aqui para esse bate-papo e esclarecimento de tantas dúvidas que nós recebemos aí, né, através da Escola do Legislativo, estender o nosso muito obrigado do diretor João Pádua. Muito obrigado, Léo, e obrigado a toda a equipe da Escola Judiciária e da Escola Legislativa, melhor dizendo. E é uma honra estar aqui, à sua disposição. Nós estamos aí aproximando, né, nós estamos vivendo uma pandemia que o processo eleitoral ele foi diretamente impactado com isso, né? Mudaram-se os prazos e novas dúvidas surgiram. A nossa primeira pergunta, nós estamos aí num período pré-campanha, referente aos adesivos de carro, né? Como que funciona, qual que é a forma de colocação, quais são as diretrizes que os pré-candidatos e os candidatos devem estar atentos a esses adesivos? Léo, em primeiro lugar, os adesivos já de campanha só poderão ser colocados a partir do dia depois do dia 26 de setembro. Então, passado 26 de setembro, nós poderemos colocar os adesivos. Está autorizado aquele adesivo traseiro perfurado, microperfurado, para veículos. Então, um caminhão pode colocar no seu vidro traseiro um belo adesivo. E um Fusca pode colocar também um adesivo. Também está autorizado, Léo, pequenos adesivos de meio metro quadrado, certo? Aquele que a gente coloca no para-choque, a gente coloca na porta. Se eu quiser colocar mais de um adesivo, todos têm que ter no máximo meio metro quadrado. Isto faz com que haja e se evita a poluição visual e não canse o eleitor de forma
que choque. Nossa, para que isso? Então, evita-se o estardalhaço. E quais são os dizeres que podem conter nesses adesivos? Já estipula isso? Pode o nome do candidato, sem informação de número? Quais são as informações que pode conter no adesivo? Após dia 26 de setembro, pode conter o nome, o número, o slogan do candidato, não tem problema. Tá? Agora, no pequeno adesivo, quanto mais informação ele colocar, menos o eleitor vai ver. No adesivo maior, quanto mais ele colocar, vai ter que ter um contrapeso da parte dele, né? Referente à data do processo eleitoral, os afastamentos, como, por exemplo, de programas de rádio, de programas de TV, né? Qual que é a data que vai permanecer? É 30 de julho agora desse ano, né? Que já passou essa data? Tem novos prazos? Como é que ficou? Léo, temos novos prazos, sim. Foi promulgada a emenda constitucional número 107 de 2020, agora, cerca de 15 dias. Esta emenda constitucional, devido à pandemia do Covid-19, ela prolonga alguns prazos para a eleição. É importante lhe dizer, e até eu trocava uma ideia com o Dr. João, da Escola Legislativa, é importante dizer que houve um debate ferrenho no Congresso Nacional sobre esta situação. Quais foram as questões? Havia parte dos parlamentares que queria que a eleição se mantivesse no dia 4 de outubro. Havia parte dos parlamentares que queria que o mandato, assim se fala, o mandato dos prefeitos e dos vereadores se prolongasse até 2022 para chegar junto à eleição de presidente, senador, governador e deputados, fazendo tudo de uma vez. E havia a terceira via, que era que as eleições fossem realizadas ainda esse ano, no dia 15 de novembro, proclamação da República, primeiro turno. E nas cidades com mais de 200 mil habitantes, havendo um segundo turno, no dia 29 de novembro. Veja, Léo, a questão era muito pesada. Com relação a manter a data, o Covid falou por si, não dava. Está muito próximo. Com relação a prorrogar, a prolongar os mandatos dos prefeitos e vereadores para chegarem ao presidente, para chegarem aos deputados, para chegarem aos senadores, o ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu a presidência do TSE, disse: é impossível financeiramente, certo, armarmos uma eleição geral, tá? Prevaleceu, então, o bom senso, promulgado na emenda constitucional número 107, de que as eleições vão ocorrer no dia 15 de novembro e no dia 29, nas cidades que terão segundo turno. Certo. E com relação... eu esqueci de te dizer, né, Léo? O afastamento. Isso é importante. A resolução 23.610 de 2019, que regulamenta as eleições de 2020, ela fala de desincompatibilização e afastamento. Desincompatibiliza funcionários públicos ou aqueles que exercem cargo público. Em que prazos? 6 meses, 4 meses, 3 meses. Enquanto prevalecia a lei eleitoral de que a eleição seria no dia 4 de outubro, e não é mais, enquanto prevalecia, chegou-se a 6 meses. Então, aqueles candidatos que preenchiam os requisitos dos 6 meses se afastaram. Dou como exemplo, apenas para efeito ilustrativo, o vice-prefeito de Uberlândia. Tá? Aqueles candidatos que deveriam se afastar em 3 meses, em 4 meses e 3 meses, levaram vantagem, porque a eleição, com a nova promulgação da emenda constitucional, foi para o dia 15 de novembro. Então, ele vai ter que afastar no dia 15 de agosto. Quem já se afastou, se afastou. Ato jurídico perfeito. Quem está para se afastar, afastar-se-á no dia 15 de agosto.
Já os profissionais de imprensa, os radialistas, apresentadores, comunicadores, esses terão o dia 11 de agosto como prazo fatídico. E com relação às orientações e principais temas, o que pode, o que não pode ser considerado como campanha extemporânea quando o vereador está ocupando o cargo da atual legislatura? Como é que fica essa situação? É muito interessante essa situação. É muito interessante. Quem está no cargo de vereador, quem está no cargo de prefeito, também quem está em outros cargos, deputados, senadores, presidentes, leva uma vantagem que quase beira a quebra do princípio da isonomia eleitoral. Porém, o TSE e o TRE mineiro já pacificou o vereador subir na tribuna, exercer seu direito como eleito, de divulgar seu trabalho, de pedir providências, de fiscalizar atos do executivo, de propagar os seus feitos, não é propaganda extemporânea, certo? Porque ele tem o direito, mas ele tem um dever. Em momento algum, ele pode aproximar essa sua divulgação de atos ao pedido de voto. E aí, Léo, vai depender muito, senhores vereadores, vai depender muito da visão dos promotores eleitorais e dos juízes eleitorais. Os promotores vão fiscalizar para ver se o trabalho está naquela linha tênue, perigosa. Porém, Léo, cabe um aviso. A emenda constitucional número 97 de 2017, Bia, é um avanço na democracia brasileira. Porque a emenda constitucional 97, ela fala de pré-candidato e pré-campanha, senhores espectadores. Ela diz, Léo, que nada impede que alguém diga, olha, eu quero ser candidato, eu quero sair candidato. Nada impede, ao modesto entender deste rábula eleitoral, nada impede da pessoa colocar um pequeno adesivo de meio metro quadrado, escrito assim, Tião da Padaria, Carlinho do Megabox, Corel Fiel, certo? Porque é uma pré-campanha. Ele está se colocando como pré-candidato. Eu não estou dizendo, Léo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, com aquele que todo dia diz assim, eu sou candidato. Eu sou candidato. Quando eu for vereador, quando eu for prefeito, Léo, aquele que usa a imprensa, aquele que usa os canais, aquele que usa igrejas, aquele que usa palanques, eu sou candidato, vocês vão ver, eu vou melhorar. Ele está já na linha que eu chamo tênue de pedir o voto. Este pode ter uma desagradável surpresa, que é a impugnação de sua candidatura. Então, Léo, resumindo essa pergunta fantástica, o vereador pode divulgar seus feitos, aonde bem lhe convier, sabe? Um canal, um Instagram, um WhatsApp, internet. Eu não gosto muito dessa expressão internet. Eu sempre digo para a Carol, minha esposa, que eu gosto muito de falar com Mariano Suassuna, sítios eletrônicos. Agora, senhores vereadores, senhor prefeito, cuidado com a linha tênue entre divulgar e pedir. Cuidado, né? Muito cuidado. Em linhas gerais, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco a respeito das propagandas eleitorais, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Bom, isso é uma parte um pouco chata e me permite já trazer aquilo já pacificado nos tribunais.
certo? Vamos lá. Primeiro, é permitido constituir comitê de campanha. Eu vou lá, alugo uma casinha, monto um comitê de campanha. Antes de falar nisso, Léo, é importante que se diga que 31 de agosto é o prazo do TSE para dizer quanto cada um pode gastar na campanha. Certo? Então eu peço para os candidatos, para se eleger, para sair candidato, ele tem que planejar demais seus gastos e administrativamente como vai se comportar. Em primeiro lugar, é permitido criar um comitê de campanha. Em segundo lugar, é permitido o uso de alto-falantes e amplificadores de som imóvel. Então eu alugo uma casinha, põe uma caixinha de som fixada lá. Eu não estou falando em parar um carro e ficar o carro lá o dia inteiro parado. Eu estou falando em imóvel, certo? Ah, doutor Aurélio, mas se eu pedir ao juiz que o carro não vai sair de lá, bom, se o juiz entender que aquele carro vai agregar ao imóvel, eu não posso fazer nada. Se o juiz entender que o carro está dentro do estacionamento, então, se o promotor concordar, o juiz entender, cala-se eu, né? Fala-se alto o carro. Até 80 decibéis, hein? Nós vamos falar sobre isso. Tá? Não só carros de som será permitido, mas mini-trios, bicicleta com som, moto com som. Mas tem uma novidade. Este som móvel somente poderá ser utilizado em comícios, passeatas. Ele não mais poderá ser utilizado rodando a cidade toda com jingle. Tananá, 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 Batman, 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 certo? Então, isso como ficava na última eleição em frente ao terminal central ali de alguns candidatos. Foi cortado. Então, vou poder ter o som móvel só em passeatas, comícios, e o som fixo, no lugar fixado. Também, além da utilização dos carros que eu estava te falando, é permitida a distribuição de material gráfico, né? Então, um santinho aqui, um material maior, numa A4, está aqui, o que eu pretendo fazer e tal. É permitida a propaganda em vias públicas, certo? É bom que o eleitor entenda, ele está lá passando, pode ter um cara distribuindo um volante, como a gente falava antigamente, né? E é permitido, eu dizia ao João, é permitido o que eu acho que vai mais massificar a propaganda eleitoral, Marcelo, na internet, certo? Os meios eletrônicos, os sítios eletrônicos, sem dúvida. Nós temos dois grupos de direito eleitoral, e eu preciso colocar isso bem claro, que estuda duas eleições próximas de cidades irmãs, mas completamente diferentes. O nosso grupo de direito eleitoral da Faculdade de Direito da UFO estuda o comportamento do eleitor de Uberlândia. E a gente está vendo que o comportamento do eleitor de Uberlândia já se torna um comportamento mais de cidade grande. A campanha é mais pesada. O vereador não vai conseguir só no tete-a-tete. Ele vai ter que vender uma ideia, é a modo de dizer, que se falar em dinheiro, dá até prisão. Ele vai ter que fazer o eleitor adorar a ideia dele. E o nosso grupo de direito eleitoral do IMEPAC, em Araguari, estuda o comportamento do eleitor em cidades médias para pequenas. Nas cidades médias, prevalecerá ainda, João, a ideia do tete-a-tete, porque o coeficiente eleitoral será menor, certo? Então, Uberlândia, com tudo o que aconteceu com a Câmara Municipal, eu digo para os atuais vereadores, eu falo assim até para os novos que entraram, eles entraram e muitos não tiveram nem tempo de mostrar para que vieram, certo? Não só pela enxurrada processual, mas também porque a pandemia chegou, e o vereador, coitado, gente, o que eu vou divulgar do meu trabalho? Como é que eu vou divulgar aquilo que o eleitor mais pede hoje, que é a anticorrupção? Como é que eu vou divulgar o que o eleitor mais me pede hoje, que é a fiscalização? Como é que eu vou divulgar o que o eleitor mais me pede hoje, que é não a rachadinha?
Então, este tem que tomar muito cuidado, mas a internet é o canal. Agora, o que não é permitido? O que nós vamos ter que não será permitido? Showmício. Acabou a fase, hein? A gente se lembra muito disso dos showmícios, né? E olha, está-se de olho também em alguém que faz um show e chama alguém que está lá embaixo. Vem cá, senhor do sindicato. Vem cá, senhor da associação. Vem cá, o senhor da fundação. Beleza te ter aqui, canta comigo. Né? E canta, doente de amor, doendo. Proibido. Tem que ser, né, Léo? Uma coisa também que a Justiça Eleitoral prometeu ficar bastante de olho é com relação à distribuição de chaveirinhos, de camisetas, que é proibido, bonés, canetas, cestas básicas e qualquer outra vantagem no sentido, me dê seu voto que eu te dou esse dinheiro. Sabe, Léo, Uberlândia, Araguari, já teve candidatos assim, sabia? Que saía com dinheirinho no bolso, entregando para o eleitor. E o pior, Léo, tivemos eleitores que votaram nesse tipo de candidato. Tá? É o momento do eleitor prestar bastante atenção. E mais, o que está em debate fantástico, o disparo de mensagens instantâneas sem a permissão do destinatário. É terminantemente proibido. Tá? Só se o destinatário aceitar. Entre outras coisas, né, Léo? Mas o mais importante é isso. E finalmente Léo, para a gente terminar essa questão do que pode e o que não pode, que é deveras importante para a sociedade. Sítios eletrônicos de pessoas jurídicas não pode divulgar candidato. Tá? Fiquem de olho. Então são muitas observações que tanto quem está ocupando um cargo público, assim como os pré-candidatos, precisam estar atentos às normas, às diretrizes, à legislação eleitoral, para não acabar tendo sua candidatura impugnada. É verdade. E sabe, Léo, fazendo um adendo aqui, se me permite, o povo brasileiro precisa gostar de matemática. Então eu vou dizer a eles mais ou menos uma matemática. Nós vamos eleger, tá, neste ano, 63 mil vereadores e prefeitos. 63 mil. Nós vamos eleger uma cidade. Né? E espero que essa cidade faça por todas as outras cidades. Prosseguindo então o nosso bate-papo, doutor, no que concerne a participação dos vereadores, né, quem está no cargo de inaugurações de obras municipais, existe alguma vedação neste ano agora que é ano eleitoral? Claro que existe vedação. 3 meses antes da eleição, o vereador, o prefeito, não podem participar de inauguração, de subir em palanque, de pegar microfone, sabe? Porque isso vai configurar propaganda eleitoral irregular e criminosa. O que a gente tem que tomar cuidado? Então, não pode. Porém, como candidato, como cidadão, melhor dizendo, repito, como cidadão, eu, Marco Aurélio, candidato, posso estar ali no meio do povo, vendo a inauguração de uma obra, certo? Posso estar vendo a inauguração de uma ponte, mesmo sendo candidato, ou seja, como cidadão comum eu posso estar lá, mas se eu chamar a luz para mim, como diz alguns religiosos, podem vir as trevas. E em relação a, como o senhor disse anteriormente, nós tivemos a globalização e acabou que a política, as eleições também, vem sofrendo, não sofrendo, né, mas vem sendo influenciado através das redes sociais, das mídias sociais. Como é que fica o trabalho desses vereadores e pré-candidatos no campo digital? Uma coisa é o vereador
certo, que ainda é pré-candidato, né? Então, como que ele fica? O vereador, mesmo estando em pré-campanha, que é direito dele, pela emenda constitucional 97 de 2017, ele não pode pedir voto. Ele pode divulgar seu trabalho. Ele pode divulgar por quê? Pelo princípio da transparência, sabe? Que emerge, que nasce, que é gestado, tá? Quando você lida com a administração pública. Ele pode, pelo princípio de informar a sociedade, ele tem esse direito. Então ele pode utilizar, como eu te disse, ele só não pode pedir voto, certo? Antes do início da propaganda eleitoral, que dar-se-á no dia 26 de setembro. Se o senhor me permite uma pergunta fora da nossa pauta. Claro, se eu puder responder. O senhor acredita que essa informatização através das redes sociais, isso trouxe benefícios para a população enquanto ter mais acesso à informação, aquilo que está sendo feito tanto no município como no país através dos nossos vereadores, prefeitos, assim como deputados, senadores? Isso traz um aspecto mais positivo ou mais negativo na opinião do senhor? Ah, Léo, eu sou um iluminista, né? Tudo que vem à tona, tudo que eu consigo provar, que é comprovado, que é empírico, que eu consigo ver que é verdade, é maravilhoso. Permita-me dar como exemplo a todos que nos ouvem. A minha mãe tem 84 anos de idade, certo? Quando ela estava fazendo 79 para 80, eu dei um celular para ela. Ela entrou no mundo digital, ela virou outra pessoa. Outra pessoa, tá? O grande problema, virou outra pessoa, passou a ter informação. O grande problema era que ela começou a receber tantas informações que ela não hoje, nem ela, nem eu, nem você, muitas das vezes a gente se barra naquilo que a gente chama de tapeação eletrônica, que muitos chamam de fake news, de falsas notícias, tá? Então, o grande problema que nós estamos vivendo foi um grupo político, vamos falar a verdade, né? Um grupo político criou máquinas, perfis falsos, outro grupo político viu, opa, isso é uma boa ideia, criou a mesma coisa, e a gente é bombardeado, isso em termos de política. Agora, em termos sociais, Léo, fantástico, fantástico. O meu filho de 9 anos de idade está tendo aula pelo celular, né? Mas, mesmo assim, eu fico novamente com Quintana. Nada como um contato pessoal para dizer sobre amor. É possível a gente fazer algum tipo de representação perante ao Ministério Público Eleitoral por ataques sofridos pelo vereador, de seus adversários, uma vez que esses ataques têm cunho estritamente político? Como é que fica essa questão das calúnias, das fake news também, né? Ameaçando diretamente aí a candidatos? Não. O candidato, o vereador, o prefeito, que for atacado eleitoralmente, politicamente, ele tem que procurar, através de seu procurador, através de um advogado, através de um profissional do direito habilitado pela OAB, certo? Ele mesmo representar na justiça. O promotor eleitoral não tem nada com isso. O promotor eleitoral, ele fiscaliza, como órgão democrático e fiscalizatório, ele fiscaliza a correta aplicação da lei eleitoral, o pleito eleitoral, a propaganda eleitoral. Agora, a calúnia, que é dar a alguém, dizer que alguém cometeu um crime, a difamação, a divulgação disso, né? E a injúria, que é xingar alguém de forma pejorativa, a pessoa vai ter que procurar pelos seus próprios meios, entrando o que nós chamamos de queixa-crime, que é uma ação penal privada, e ali pedindo duas coisas importantes: a reparação do dano e a retratação. Ok? Isso na justiça comum, então, não tem nada a ver com procurar o Ministério Público Eleitoral. Agora, uma coisa é direito de resposta de propaganda.
Isso é uma coisa diferente. O candidato A aparece na propaganda atacando o candidato B. Aí eu peço para o juiz eleitoral, falo, ó, no horário eleitoral do candidato A, ele me atacou. O juiz eleitoral vai concedendo, aparece até na tela. Esse horário estava reservado ao partido A, mas é dado como direito de resposta ao partido B. Aí aparece o partido B. Isso é outra coisa. Perfeito. Pela emenda constitucional 107 de 2020, tiveram algumas alterações com relação às convenções e reuniões virtuais. Como é que fica para as eleições de 2020? Bom, a emenda constitucional 107 de 2020, ela trouxe duas novidades, não uma. A primeira novidade que ela vai me trazer é a prorrogação das eleições. Dia 15 de novembro, dia 29 de novembro. Tá? E lembrando que as convenções partidárias, os partidos vão se reunir para escolher seus candidatos, dar-se-á do dia 31 de agosto a 16 de setembro. A outra grande novidade maravilhosa da emenda foi regulamentar as convenções virtuais. Então, está autorizado que os partidos, nesse período de 31 de agosto a 16 de setembro, proceda a convenções virtuais. Eles deverão providenciar os meios eletrônicos e eles deverão comprovar para a Justiça Eleitoral, tá, que fizeram a convenção de meio eletrônico, talvez de uma mídia física mostrando o virtual. Tá? Então, eu acho, Léo, que ficou bem reguladozinho. Agora, Léo, não é obrigado a fazer a convenção virtual. Poder-se-á fazer a convenção física, se ainda estivermos vivendo o período de pandemia, eu terei que ter a autorização da autoridade sanitária. Né? Agora, Léo, do jeito que as coisas andam, né? Toda hora uma onda, eu não sei mais, onda branca, onda verde, eu estou um pouco perdido, né? Apesar de achar que aqui em Uberlândia as coisas estão sendo muito bem tocadas, Araguari, estou achando uma coisa, a gente é muito legal nisso. Então, eu acredito que se essa pandemia prosseguir, a gente pode ter problemas lá na frente. O futuro não existe até virar presente. Com essa pandemia, o futuro está muito incerto, né? Então não tem como prever as convenções de maneira física. Sobre os prazos eleitorais, eles foram abreviados. Qual que é a data neste ano para a prestação de contas dos candidatos? Muito bom, muito bom. Aí, Léo, a prestação de contas é o calcanhar de Aquiles do candidato. Como é que vai o senhor? É o calcanhar de Aquiles do candidato. As coisas estão apertando. Sabe, às vezes a gente perguntava sempre, por que a Justiça Eleitoral não utiliza do status da Receita Federal para trabalhar a prestação de contas? Mas a Justiça Eleitoral melhorou demais. Então, o que vai acontecer? No dia 27 de outubro, onde eu vou ter as convenções lá atrás, no dia 27 de outubro, o candidato vai mandar aquilo que nós chamamos de prestação de conta parcial, via internet. Mas atenção, no dia 31 de agosto, voltando um pouquinho, é o prazo do TSE dizer quanto que você vai poder gastar. No dia 27 de outubro, o candidato via internet manda uma prestação de contas parcial. Olha, eu prevejo, eu já gastei isso. E a prestação de contas final, tanto do candidato como do partido, será no dia 15 de dezembro. Tá? Mas o candidato, ele sofre, porque mesmo empossado no cargo, o tribunal vai ter até o dia 12 de fevereiro de 2021 para julgar essa prestação de contas. E caso, como o senhor mesmo disse, se ele tiver empossado e ele não tiver as suas contas aprovadas... Caberá ao Ministério Público impugnar, né? E pedir a perda de mandato. Vai caber ao Ministério Público. Então, esse probleminha a gente tem. Então, o candidato, com todo respeito aos nobres candidatos,
aos que vão dedicar às nossas cidades. O coitado do candidato faz a prestação de conta certinha, eu prevejo gastar isso. Aí ele tem uma segunda chance definitiva, lá no dia 15 de dezembro, olha, eu gastei isso, o partido diz, ele gastou isso, e nós gastamos isso. O tribunal pega aquilo, no dia 15 de dezembro, 15 de janeiro, um mês, 12 de fevereiro, quase 2 meses, o tribunal diz assim, beleza. Ou então, opa, manda para o Ministério Público. O candidato está assumindo o cargo, está subindo na tribuna, primeira coisa que a imprensa faz, e ela está certa, suas contas não foram aprovadas. O Ministério Público impugnou. O candidato passa 6 meses, 1 ano, do seu mandato, porque a população precisa entender, mandato é dar ao candidato o direito dele fazer por mim. É uma procuração. E mandado é ordem judicial. Então vamos lá, o candidato está no exercício do mandato, pode vir um mandado judicial e tirar ele. Tá? É isso aí, Léo. Mas todo bônus tem um ônus. Com certeza. No começo do nosso bate-papo, nós já falamos a respeito da utilização dos carros de som, mas eu acho que apenas para evidenciar ainda, como é que será permitido, então, a utilização desses carros, por exemplo, carro de som, bicicleta, motos, aparelhagens sonoras, né? Só para a gente salientar o trabalho que poderá ser realizado. O carro de som, ou mini trio, ou a moto com som, ou a bicicleta com som. Esses dias meu filho ligou uma caixinha JBL, nós fomos medir os decibéis do trem, tinha 180, uma caixinha desse tamanhozinho, né? Então o que vai acontecer? Em primeiro lugar, pode ter? Sim. Ele vai poder ficar rodando a cidade? Não. Quando que eu vou utilizar o carro? Isso está no artigo 38 da lei eleitoral. Quando que ele vai poder utilizar esse carro? Durante o comício, durante uma passeata, durante uma carreata, tudo autorizado pela justiça, certo? Altura máxima, 80 decibéis, medido, certo? Medido a 7 metros do veículo. Então, o aparelhinho mede, deu 80, está autorizado. Este carro, mesmo sendo só durante comícios, mesmo sendo só durante passeatas, carreatas, ele tem que prestar atenção em não passar perto, 200 metros, de poder executivo, prefeitura, de Câmara Municipal, poder legislativo, de poder judiciário, fórum, de hospitais, de escolas, de creches. E há uma novidade que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo está estudando, que são as casas de abrigo, onde você coloca idosos em situação de vulnerabilidade. Provavelmente o tribunal defina que também não possa a 200 metros, mínimo. Então os candidatos precisam estar aí atentos ao uso do som para não ter problemas aí eleitorais. E com relação, nós já até falamos também, com relação à utilização de camisetas com o nome dos pré-candidatos durante a pré-campanha ou a campanha. Vai ser permitido, não é permitido? O pré-candidato distribuir camiseta com seu nome é proibido. É proibido. O pré-candidato em convenção, dentro da convenção partidária, distribuir camisetas, falar, é permitido. O candidato é proibido distribuir camisetas. Porém, se o eleitor quiser por conta própria gastar seu dinheiro, comprar uma camiseta com o nome, o número do candidato, tá? Ele pode, o eleitor pode, inclusive, como pessoa física, doar ao candidato até 1.000 FIRs, que está em torno de R$ 3.701,02 reais. O eleitor pode, ele mesmo, ele pode se expressar silenciosamente. Mas eu peço muita atenção, eleitor.
muita atenção, certo? Que se fizer um elo, se o Ministério Público conseguir comprovar que há um elo entre ele e o candidato de forma ilegal, irregular, a coisa pega, viu, Léo? A coisa pega. E com relação, doutor, à prática que pode ser caracterizado como abuso de poder econômico, político ou religioso. É muito comum, por exemplo, que vários líderes religiosos utilizem da sua influência religiosa, né, para galgar aí e garantir votos para ganhar uma eleição. Léo, abuso de poder econômico é uma coisa, abuso de poder político é outra coisa, abuso religioso é outro. Abuso de poder econômico. Eu tenho dinheiro demais, eu vou gastar muito, a minha fortuna é tanta que eu vou passar por cima de qualquer coisa, eu abuso do meu poder. Recente decisão do TRE do Rio Grande do Norte, terra que eu amo, um vereador com muitas posses contratou uma associação da qual a esposa médica era presidente para que fizesse consultas oftalmológicas, oculares, para eleitores de forma gratuita. Milhares fizeram fila. Abuso do poder econômico. Eu não sei se você se percebeu, nós tivemos um candidato a governador que foi à televisão e disse: olha, eu não preciso de dinheiro de partido, eu não preciso disso, eu tenho meu dinheiro. Meu queridinho, não é assim não, não é assim não. Você tem um limite para gastar, você tem uma prestação de contas para fazer, não é? Aliás, os partidos com esse fundo partidário, não é possível, né? É dinheiro demais. Vamos ver no que dá, tá? O abuso do poder político. Olha, Léo, prefeito, distribui cargos. Presidente da Câmara, ao invés de ser o presidente para a Câmara, da Câmara, do povo, é dele. Algum juiz que está se aposentando, que quer ser candidato, começa a receber deixa eu ouvir, abuso desse poder político. E abuso do poder religioso. Léo, isso entrou na pauta, principalmente depois da eleição presidencial, da qual redundou na assunção do senhor atual presidente da República. Porque o que estava acontecendo? Certo? Pastores, padres, faziam campanha para os fiéis, usava o culto, usava a missa, usava o terreiro de Umbanda, vamos abrir bem, aqui nosso candidato, tal. E essa tática malfeitora, usando Deus, num Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado que respeita todas as religiões, mas a fé dele é a fé pública, é a fé administrativa. O cara eleito, Deus está comigo, irmãos, Deus está comigo, toma a hóstia, Deus está comigo, Oxalá, Deus está comigo, vem o médium. Isso é absurdo, isso é absurdo. Então, são esses os casos que a gente vai se esbarrar. Sabe, Léo, uma coisa interessante, acho que os promotores eleitorais terão trabalho. Só pegando o gancho aí sobre essa questão do abuso de poder econômico, nós temos uma nova ferramenta que é a internet, que são as redes sociais. E a legislação permite que seja feito impulsionamento. Só que é muito diferente do tchãozinho lá da farmácia com um outro senhor que tem posses e que tem condições de financiar mais... Limite de gastos. Limite de gastos. Dia 31 de agosto ele vai me falar quanto eu posso gastar. Perfeito. Eu achei maravilhoso isso. Uhum. Até 31 de agosto o TSE fala, você pode gastar tanto. Se provar que é mais, propaganda ilegal. Ou seja, a legislação é para todos. Se Deus quiser, né? Eu acredito nisso, eu vivo dela. Uhum.
Tá certo. E como que ficou a questão das coligações e coeficiente partidário? Léo. Teve uma grande mudança aí. Léo. Gente ia... Não, Léo. Gente ia levar aqui um dia inteiro para falar disso. Mas eu vou ser muito rápido. A Emenda Constitucional 97 de 2020, ela acabou com coligações partidárias para eleições proporcionais. Então, o que nós teremos agora? Se é candidato a prefeito, tá? Não é eleição proporcional. Tá? Então, para prefeito, pode haver coligação. Se é candidato a vereador, os partidos não podem mais se coligar. Certo? Então, o que acontecia até a eleição passada? O partido A se coligava com o partido B e tinha direito até 200% de número de candidatos com relação ao número de cadeiras na Câmara. A Emenda Constitucional 97 foi um clamor, e todo mundo vai entender, contra o efeito tiririca. Todos os senhores conhecem. Permita-se chamá-lo, porque assim ele se intitulava, o deputado palhaço. Teve mais de 1 milhão de votos, e estava na coligação partidária, trouxe consigo um cara que teve 20 mil votos. 20 em São Paulo. Está eleito deputado. Então a Emenda Constitucional 97 falou, não, pera, eu estou ferindo o princípio partidário. Eu voto no tiririca do partido A, que está coligado com A, B, C, D, Z, 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 Z. Léo, essas coligações proporcionais eram tão prostitutas, certo? E não merece esse nome. Elas eram tão imorais que partidos de extrema direita coligava com partido de extrema esquerda. E o eleitor não sabia quem estava votando. Ele votava num tiririca, certo? Do 1 milhão de eleitores, a Folha de São Paulo tentou fazer uma pesquisa, de 1 milhão de eleitores do tiririca, perguntaram qual era o partido dele. Dos que responderam, 80% não sabia. Então a Emenda Constitucional 97 falou, não, cada partido agora vai lançar o seu candidato sem coligação na eleição proporcional. Relembro, na eleição majoritária para prefeito, pode coligar, mas na proporcional não vai coligar. Aí surge 2 problemas. Vamos falar sobre Uberlândia. Araguari está na mesma linha. Uberlândia nós temos 27 vereadores. Me corrija se eu estiver errado. Matemática não é o meu forte, quase que eu tomei pau no vestibular por causa disso. Certo? A Emenda Constitucional 97 fala que o partido pode lançar até 150% do número de cadeiras na Câmara. Então, se são 27, 150, vai dar 40,5. Então, cada partido poderá lançar 41 candidatos a vereador. Certo? Bom, o partido vai ter que tomar cuidado. Ele vai ter que escolher a dedo 41 nego bom de voto. Permita-me a expressão, 41 nega boa de voto. Porque para ir para a Câmara tem um coeficiente eleitoral. Esse coeficiente é votos válidos divididos pelo número de cadeiras. Então esse é o primeiro efeito. Os partidos vão ter que escolher bem os seus candidatos. Segundo efeito, se todos os partidos que tem em Uberlândia, em Araguari, forem lançar o número de candidatos, em Uberlândia nós vamos beirar 1.300, ou passar 1.300 candidatos, e Araguari 300 a 600 candidatos. Agora, a Emenda Constitucional 97, de 2017, que foi tão comemorada, ela sofre um desgaste. Qual? Os partidos pequenos vão suar para ter coeficiente eleitoral. Isso é matemático.
Porque os partidos grandes têm estrutura, têm o que nós chamamos cabedal. É mais fácil ele falar com o eleitor. E o partido pequeno, também conhecido como nanico, vai sofrer para fazer vereador. Isto é uma análise já colocada e ponderada. Então, Léo, o que eu posso dizer a todos que estão nos ouvindo, a eleição proporcional será uma caixinha de surpresa. Pode ter certeza. Vamos aguardar então. E a publicidade institucional do Covid será permitido no segundo semestre como uma questão eleitoral também? Pode. E eu vou te explicar por quê. As publicidades institucionais são proibidas a partir do dia 15 de agosto. Exceção, calamidade pública, urgência. Estamos na pandemia, então a pandemia é uma exceção, certo? Não só a pandemia, pode surgir outra calamidade, pode surgir uma chuva torrencial que destrua, me perdoe, a cidade, e vai precisar fazer um alerta, mas com autorização da Justiça Eleitoral, hein? Então, dia 15 de agosto, para publicidades institucionais. Exceção, casos de urgência e emergência, como nós estamos vivendo a calamidade do Covid. Esta poderá ser divulgada. Doutor, para nós encerrarmos, de acordo com as novas regras, o material de campanha, como cavaletes, bandeiras, eles continuam permitidos ou não mais? Vou facilitar. Certo? Vou ser bem chulo. Está tudo proibido, menos bandeira. Está tudo proibido, menos bandeira. Então, vou explicar. Postes, ruas, pontes, passarelas, tá? São bens públicos de uso comum. Os bens públicos de uso especial, Câmara, Prefeitura, Fórum, os bens públicos dominicais, praias, terrenos da Marinha, já é proibido. Agora, os bens públicos de uso comum, é seu, é meu, é do João, é da Bia, é de quem está me ouvindo, não é do candidato. Então, o que acontecia? Você parava no sinaleiro, estava lá, trem caindo de santinho, trem esquisito. Eu não culpo o candidato, era o argumento que ele tinha para correr atrás. A desigualdade era muito grande, o princípio da isonomia eleitoral era muito grande. Hoje não. O que nós vamos ter, eu acho, é uma festa de bandeiras. Doutor Marco Aurélio, eu gostaria de agradecer em nome da Escola do Legislativo, do diretor João Pádua, a presença aqui, esclarecendo as dúvidas, lembrando que todas essas perguntas elas foram coletadas através de assessores, vereadores, nos gabinetes aqui da Câmara Municipal, e gostaria de deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Senhor eleitor, eu vim a esta casa, que é uma casa do senhor. O senhor é dono dessa casa. Quem está aqui é inquilino. O senhor pode mudar ou manter. O nosso grupo de estudo, conveniado com a Escola Judiciária Eleitoral, quero agradecer ao reitor, Dr. José Júlio Lafayette, da IMEPAC, por nos conveniar à escola. Quero agradecer ao diretor, Dr. Elvésio Dames, da Faculdade de Direito, por nos conveniar ao direito eleitoral. Quero agradecer o Marcelo, coordenador do grupo de estudo, por ajudar a preparar essas perguntas. E dizer ao eleitor, sabe, se é uma coisa que vai nos dar esperança contra a pandemia, Léo, as eleições. Fiquem atentos, velho recadinho, fique atento, vejam quem o senhor vai votar. Nós tivemos uma revolução na Câmara Municipal de Uberlândia, certo? Há muito candidato bom, há muito profissional político bom, eu chamo profissional porque tem que ser uma arte. Escolha aquele que sabe mexer com processo legislativo, escolha prefeitos que sabem mexer com processo administrativo,
Uberlândia merece, Araguari merece, a região merece. Obrigado ao João, obrigado a Bia, obrigado a todos da Escola Legislativa, obrigado a você, Léo, obrigado ao pessoal do som e parabéns pelas medidas de segurança que foram tomadas aqui. Eu só vim por causa disso, senão não vinha. Obrigado a todos. Nós agradecemos mais uma vez essa abertura que o senhor deu, Dr. Marco Aurélio Nogueira. Agradeço a sua participação, que nos acompanhou aí através do canal do YouTube. O programa Escola do Legislativo encerra por aqui e eu aguardo você numa próxima oportunidade. A todos, muito obrigado. Programa Escola do Legislativo.